com informação do programa de hoje? A gente vai começar falando sobre os decretos que têm aí, né, as medidas de combate à Covid-19. Por quê? Ontem saíram as medidas aí do Estado e da Prefeitura de João Pessoa. Só que o de João Pessoa saiu diferente do decreto estadual, né? Que aí o de João Pessoa tem o retorno dos estádios de futebol aqui, também autoriza o uso de ginásios esportivos, né? Então tem umas mudanças aí bem significativas. Vamos chamar a Dui Borges, que ela vai trazer os detalhes dessa história, né? O que traz aí de conflito entre Estado e Prefeitura. E aí, Dui, atualiza pra gente. Isso mesmo, Anne. O decreto saiu ontem, vale até o dia 30 de setembro. E a gente sabe que a maioria das vezes tem essas divergências, porque a prefeitura e as prefeituras do estado têm autonomia para modificar o decreto. Só passar os detalhes para vocês. A maior divergência é em relação aos estádios e ginásios, que agora vai poder sim, o público vai poder ir até esses locais, tem 20% de capacidade, as pessoas devem mostrar a carteira de vacinação e o distanciamento de 1,5 metro mais ou menos. E para explicar para a gente sobre esse novo decreto, a gente vai conversar agora com o secretário municipal de saúde, Fábio Rocha. Fábio, bom dia. É uma divergência do decreto estadual, mas o que é que muda e como a população pode esperar a partir de agora? Bom, a população vai esperar da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura todo o rigor e todo o cuidado nesse trato da abertura das atividades que ainda estão fechadas. Em relação aos estádios, se você tem a vacinação realizada no cidadão, se você tem a exigência sanitária de se realizar um teste RT-PCR 2 dias antes do evento, ele tem que ser negativo. Você tem como, vamos dizer assim, juntar isso com a autorização do ingresso para ser liberado. Por que não abrir? Como é que se anda de avião? Entendeu? Até sem RT-PCR e sem cartão de vacinação, só com máscara. Está na hora de a gente começar a ver a vida como ela é. E não como a vida, como teoricamente alguém que não conhece, às vezes, a ciência pouco estudada ainda da Covid, imagina que seja. A gente vê os estados da Europa totalmente abertos e sem máscara. E lá está mais ou menos controlado, como sempre esteve depois da vacinação. Dizer que a gente tem um evento da vacinação que a expressão até eu não gosto muito, mas é verdade, é um passaporte para um novo normal. Se você está vacinado, você pode ir a um estádio de futebol. Você vai ter as regras para aquilo. E a gente vai ficar agora na pré-história. Você tem antes e depois de Covid, a C e DC. E a gente vai discutir isso com os fiscalizadores, controladores, para mostrar que a verdade é essa. O Brasil inteiro está abrindo seus estádios de futebol, as capitais. Nós já estamos reivindicando isso há algum tempo. E temos toda a comprovação que não altera nada. Qual seria a alteração maior? Uma manifestação como o de 7 de setembro? Ou um campo de futebol com todo mundo monitorado? Quer dizer que o bom senso tem que existir. Os clubes precisam dessa receita. O governo precisa arrecadar também. E as pessoas precisam pagar, vamos dizer assim, para entrar naquele estádio e ter momentos de alegria. Porque de tristeza gratuita temos demais. No caso, já que o decreto municipal autorizou esse retorno, tem alguma previsão para as pessoas poderem já ir ao estádio, já que o governo do estado não autorizou, ainda está nesse impasse? Nós vamos manter contato com a CBF através do nosso prefeito e através da presidente daqui da FPF para buscar essa autorização e, se preciso, nós vamos na justiça, entendeu? Para mostrar que, se Maceió faz, se Rio de Janeiro faz, se Cuiabá faz, se Belo Horizonte faz, qual é a nossa diferença se estamos com os índices tão baixos? Apenas o prazer de dizer aqui não faz? Não, aqui faz. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre o decreto, também vacinação, mas antes vou pedir, a gente tem uma fala do promotor do Ministério Público, Valberto Lira, falando a respeito dos estádios, essa volta de público. Bora ver. O decreto se refere aos estádios e ginásios de propriedade da Prefeitura Municipal de João Pessoa. O decreto municipal não pode ir de encontro ao decreto do governo do estado, que também hoje publicado, mantém as restrições que já vinha acontecendo em outros decretos, não permitindo
a presença de público nos estádios de propriedade do próprio Executivo Estadual. Assim, está esclarecido que, repito, também dito pelo próprio Procurador-Geral da Prefeitura, que o decreto se refere aos estádios de propriedade da edilidade pessoense, no caso, o Estádio da Graça, o Estádio Wilson, no bairro de Mangabeira, e considerando também o estádio, o Centro de Treinamento Ivan Tomás, no bairro do Valentina. Então, com relação aos jogos da seleção brasileira enfrentando a seleção argentina em Campina Grande e João Pessoa, esses jogos serão sem público. Isso mesmo. O secretário aqui, inclusive, ouviu a fala do promotor de justiça e a gente vai conversar com ele. O que o senhor tem a dizer sobre essa fala do promotor? Até onde eu entendi, que seriam de respeito ao decreto estadual. Mas nós temos que saber que, com a evolução da vacina e com a queda dos nossos índices, graças a Deus, que no momento estão excelentes, a restrição não pode ser mais coletiva. Nós temos que partir para a restrição individual. Ir atrás daqueles que não se vacinaram, que não tomaram a segunda dose, e buscar mecanismos para que todos se vacinem. Ora, se eu tenho um estádio onde todos estão vacinados e ainda nós temos a complementação da segurança sanitária, que todos são RT-PCR negativos, tem que funcionar. Todas as capitais estão mudando. E no Covid a gente muda de ideia com a mesma... Do jeito que você muda para positivo, você muda para negativo. Hoje nós vamos ter que nos reunir novamente para voltar atrás em vacinar 12 mais, até 17, das pessoas sem comorbidades. Porque houve uma mudança aí no Ministério da Saúde com uma nova informação. Ou seja, nós vamos seguir como sempre seguimos, dentro do bom senso, com o apoio da pouca ciência que temos no momento, uma doença que tem aí praticamente 2 anos, e buscando sempre o melhor, para o coletivo e para o individual. Houve também uma mudança em relação ao decreto sobre a socialização das pessoas, a redução do distanciamento de 1,5 metro para 1 metro. Com certeza o avanço da vacinação foi importante para essa alteração. Com certeza, mas nunca deixar de estar sem máscara. Você vai estar no estádio, por exemplo, com máscara, vacinado e com RT-PCR negativo. Segurança maior do que essa, só ficar trancado em casa, sem comer e sem beber. Então, Anny, deixa eu só explicar, antes de falar de vacinação, a vacinação aqui da capital, deixa eu só explicar para o pessoal de casa a respeito desse distanciamento, tá? O distanciamento foi reduzido de 1,5 metro para 1 metro em bares, restaurantes, academias, escolas, cerimônias religiosas e eventos sociais também. As academias podem funcionar com 50% da capacidade, tendo aí a capacidade e as pessoas e os usuários podem frequentar aí os armários, utilizar os armários, chuveiros, os shoppings comerciais e os centros também podem funcionar no mesmo horário até às 10 horas da noite, mas no caso no centro aqui da capital é de 9 da manhã até às 9 horas da noite e as feiras livres até às 4 horas da tarde. A gente vai mudar o assunto e falar de vacinação, porque a gente sabe que as coisas estão melhorando graças à vacinação. Hoje mais grupos vão ser vacinados, não é isso, secretário? Exatamente, são a terceira dose e as segundas doses. Primeira dose em gestantes. Ou seja, aí vamos fazer uma campanha amanhã para não ficarmos aí admirando vacinas em prateleiras. Vamos atrás da população, se não houver outra mudança em relação aos adolescentes, amanhã com certeza colocaremos 70 a mais para a terceira dose. E vamos avançar dessa maneira porque, graças a Deus, a vacina está chegando mais, de uma forma muito mais constante. E a gente não pode facilitar de ter vacina vencida por decisão de A, B ou C que não está dentro do processo. Secretário, o pessoal de casa que está com dúvida, hoje começa a vacinação 80 a mais, no caso para a terceira dose, a dose de reforço, e o pessoal deve estar com dúvida qual o imunizante que vai ser aplicado nesses idosos. Os idosos que tomaram, por exemplo, Coronavac vão poder tomar outro tipo de imunizante ou só o mesmo? É a famosa intercambiabilidade das vacinas, que foi totalmente autorizada e comprovado que funciona muito bem. Nós vamos trabalhar na terceira dose unicamente com a vacina da Pfizer. Porque nós sabemos que nessa faixa etária, na época, a vacina que tinha era a Coronavac. Aí não é justo, não seria interessante, poderia até ser se não tivesse outra vacina. Seria a Coronavac de novo. Mas como temos uma vacina com um mecanismo diferente de sensibilizar, nós vamos fazer com outra vacina, como manda a Anvisa e como manda o Ministério da Saúde.
Secretário, muito obrigada. O senhor fez e esclareceu a todo mundo que está nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira. Deixa eu só atualizar. Você aí que ligou a TV agora, está na dúvida se tem vacinação aqui na capital? Tem sim, como eu disse, dose de reforço para 80 anos mais. Então, se você aí tem seu vovô, seu vovó, pai, mãe em casa, leva sim para tomar essa terceira dose. Também a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes, puérperas e com comorbidades, 12 anos, adolescentes com deficiências permanentes, e continua a vacinação 18 mais sem comorbidades e também a aplicação de segunda dose. Ao todo, aí são 18 postos de vacinação aqui na capital, sendo ginásios, pontos fixos até o meio-dia e nos drives até as 3 horas da tarde. Lembrando, né, que ontem a Paraíba recebeu mais de 21 mil doses da Pfizer e amanhã a previsão é de chegar a 24.500 doses da AstraZeneca. Só para finalizar, Anne, ao todo foram mais de 3 milhões de doses aplicadas em todo o estado. Então a gente sabe que a vacinação é muito importante sim. Por isso, nesses decretos tem essa facilidade, né, de reduzir, por exemplo, o distanciamento, mas claro, mantendo todos os cuidados, utilização de álcool e gel, higienizar as mãos sempre que possível. Se não puder lavar a mão com água e sabão, utiliza álcool gel, utilização de máscara sempre. Então vamos manter todos os cuidados sim. Apesar da vacinação estar avançando, os números são reais, a gente tem que tomar todos os cuidados. Anne, volto contigo. Obrigada, Du, e agradeço aí a doutor Fábio, que trouxe para a gente também esse esclarecimento. Eu vou trazer um destaque aqui, embora a gente tenha começado com a polêmica sobre a história dos estádios, né? Eu vou trazer um destaque da informação que ele trouxe sobre a terceira dose. Vocês, inclusive, mandaram essa pergunta aí. Mas eu cheguei para tomar a terceira dose, é Pfizer? É sim, gente, com dose Pfizer, tá? Para os idosos que lá no início, no começo da pandemia, tomaram Coronavac, essa terceira dose, dose de reforço, está sendo direcionada com vacina da Pfizer, tá? Tá tudo certinho, não tem nada de errado não, tá bom? 7h16, vamos pro boletim Covid aqui. Vou trazer